Ora, muito boa noite, vamos retomar o nosso curso, desta vez a lição 16, e como vem sendo habitual, sobre o Evangelho. É claro que nós temos vindo, se recordam, a abordar as questões do Evangelho, sempre voltadas para, digamos assim, a preparação moral, a preparação espiritual, para, igualmente, à luz da doutrina, podermos esclarecer estes pontos fundamentais que Jesus ensinou. Aliás, o anúncio do Consolador é isso mesmo. Lembrará o que ele disse e esclarecerá todas as coisas. No Consolador, vamos recordar que é o ideal, não sou eu. Eu sou, se eu souber ser, serei um agente do Consolador, como todos aqueles que nos preparamos para essa tarefa. Então nós vamos abordar hoje a questão muito importante que é relacionada com esclarecer todas as coisas, como Jesus dizia há 2000 anos, conhecer a verdade para que ela nos pudesse libertar. E neste particular, vamos abordar questões como a parábola da lâmpada e do alqueire, não é? A questão das convicções, com que nós nos predispomos a levar os ensinamentos às pessoas que os desconhecem ou que sabem mal interpretá-los. A questão porque é que Jesus usava as parábolas e porque é que o povo as entenderia melhor. Depois do anúncio fundamental que Jesus havia feito ao enviar os 72 da Galileia, depois os 500 da Galileia, numa ação dinâmica, quer dizer, não chega a estar dentro das paredes, é preciso sair a espalhar a boa nova. E depois esclarecer também um pouco do que são os doentes e os sãos e os enfermos, como Jesus falava, que não tinha vindo propriamente pelos sãos, mas tinha vindo pelos doentes, pelos pobres, pelos simples. O que é que queria dizer Jesus, ide e pregai? Nós temos várias vezes assinalado isso, quer dizer, não podemos ficar, remeter-nos ao conhecimento. É uma tradição quase que pessoas ligadas às partes espiritual, às religiões, que divulgam algumas coisas que toda a gente pode saber, mas as mais complicadas, de maior racionalidade, indicando maior necessidade de reflexão, essas ficam como que, digamos assim, no segredo dos deuses, para que as pessoas que as conhecem não mostrem aos outros ou não ensinem aos outros para ficarem todos a saber a mesma coisa. Então nós vamos perceber melhor porque é que Jesus disse ide anunciar a boa nova a toda a criatura, ou, numa outra significação, ide e pregai. Esta passagem de Mateus que nós vamos recordar, eu faria questão de dizer sempre às pessoas que quando nós falamos nestas transcrições do Evangelho, que fossem ver os 4 Evangelhos, porque há irmãos nossos, há companheiros que acham que aquilo que nós divulgamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostava de relembrar que é dos 4 Evangelhos, aliás, como Kardec o fez, tomou os grandes ensinamentos dos 4 Evangelhos para depois analisá-los à luz do Espiritismo. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções e dizendo-lhes: não ireis a caminho dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas id às ovelhas que parecem da casa de Israel. Gentios e samaritanos. Mas ireis às cidades onde haja realmente as ovelhas que ficaram abandonadas da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Vejam como é curioso que o próximo é intemporal nas palavras de Jesus, porque nós hoje também dizemos que estará próximo um grande momento da transformação, um grande momento da mudança, porque em natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma e nós estamos numa fase de transformação. Há quem significativamente diga que depois de Moisés terá personificado, digamos assim, um ponto de viragem no mundo dos primitivos. Jesus terá protagonizado o ponto de viragem no mundo de expiação e provas, que é um ciclo. Ao falar-se do fim do mundo, o fim das condições que se vivem em determinado tempo, é um fim continuado, quer dizer, não é de repente, as coisas vão se dando ao longo dos tempos. E estamos há 2000 anos depois de Jesus, estaremos no limiar da entrada, de facto, no mundo de regeneração. Mas é um tempo em que há sobreposição entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, como houve o tempo de sobreposição entre o mundo primitivo e o mundo de expiação e provas.
Então, esta passagem é realmente o anúncio de que as pessoas devem sair a espalhar a boa nova, a espalhar a boa notícia, a anunciar a boa notícia que Jesus, ao fim e ao cabo, trouxe da vida para além da vida que continua. Então, é muito importante, neste pressuposto, que nós estamos a fazer um paralelismo entre a doutrina, entre a ciência, entre a parte da mediunidade, não é? E a parte do Evangelho. E é necessário entender que para o exercício, digamos assim, elevado, consciente e esclarecido da parte científica, isto é, da mediunidade, se tem em atenção o que se deve fazer para aperfeiçoar essa mediunidade, ou pelo menos para aperfeiçoar as condições em que essa mediunidade se vai desenvolver, em que esse intermediarismo entre aquilo que é o mundo espiritual e aquilo que é o mundo material, ou aquilo que é o amor e aquilo que é a dor, se deve fazer. É claro que ao anunciar o Ide e Pregai, fazia Jesus questão de dizer que era necessário, primeiro que tudo, iluminar aqueles onde ele tinha vindo para anunciar a boa nova. Nós vamos encontrar características especiais nos judeus, que não eram cristãos, vamos entender bem, ao dizermos ali que iluminar os próprios cristãos é, mais ou menos, iluminar aqueles que ouviam a palavra de Jesus e que foram conhecidos ao seu tempo como os homens, seguidores do homem do caminho. O homem do caminho era Jesus. Cristãos foi mais tarde, este nome foi mais tarde atribuído, de facto, aos seguidores, àqueles que seguiam a doutrina que Jesus havia trazido. Mas era muito importante que se apercebesse que os primeiros objetivos, os primeiros humanos a terem atenção nesta propagação da verdade, eram exatamente os judeus, aqueles onde Jesus havia nascido, ou não sei do quais havia nascido. Era para os próprios judeus, que eram monoteístas, isto é, que só acreditavam num Deus. Todas as outras religiões, ou melhor, as civilizações que eram paralelas, professavam religiões politeístas, com vários deuses, como era, aliás, o caso de Roma, do Império Romano, cuja religião era politeísta, tinha como crença vários deuses. E, portanto, era necessário, de facto, levar em primeira instância aos seguidores, aos judeus, àqueles a quem Jesus vinha para trazer a boa nova, a nova da reflexão profunda. Aliás, era esta a questão, primeiro, e depois falando a verdade. É verdade que eu não posso estar a divulgar a mensagem de Jesus, não posso estar a divulgar a doutrina espírita, se eu não a conhecer, se eu não a souber, se eu não estiver convicto dessa verdade. E, portanto, há necessidade, primeiro, daqueles que se dizem discípulos de Jesus, tomarem o conhecimento, tomarem a verdade para si, pô-la em marcha, naturalmente, na sua própria vida, para depois poder espalhar diante dos outros. E essa é a grande verdade. Não ficar dentro de portas. Nós hoje conhecemos, por exemplo, muitos companheiros nossos que dirigem casas espíritas, que trabalham em casas espíritas, que acham que a casa espírita está aberta, a porta está aberta para quem quiser, e quem quiser que venha ouvir a boa nova. Ora, não foi isso que Jesus falou. E hoje os meios de comunicação, os meios de divulgação da doutrina são tão vastos e são tão tecnologicamente avançados que é a obrigação nossa escolher a melhor forma de inovar na divulgação e inovar na passagem da mensagem. Naquela época, Jesus mandava anunciar a boa nova e as pessoas iam a pé, provavelmente também em carros puxados por animais. Mas é verdade que ele anunciou para ir, nós irmos, sairmos. E deu exemplos depois a seguir, ou deu testemunhos reais dessa verdade, ao enviar, à medida que ia espalhando a sua boa nova, não é? Que iam aumentando o crescente, maior número de pessoas que aderiam à sua mensagem, e ele ia sempre nomeando uns e atrás dos outros. Na leitura que nós fizemos anterior, reparem que nós dissemos os 12, ou nós recordamos, enviou os 12 que eram os 12 apóstolos. Naturalmente, depois foram crescendo os discípulos e a seguir ele manda os 72 da Galileia, depois manda mais os 500 da Galileia. Mas há um diálogo até muito interessante quando eles regressam a dizer que em nome de Jesus até os espíritos imundos se subjugaram. Portanto, há necessidade de, nesta questão do ir e pregai, primeiro que cada um que vai a pregar perceba, entenda, conheça a boa nova, conheça o Evangelho, conheça a doutrina espírita, para depois poder divulgar aos outros e divulgá-lo de uma forma convicta. Nós não podemos estar a falar uma coisa e depois termos dúvidas sobre essa coisa é verdade ou se não é verdade. Terem noção de que, de facto, a primeira questão é que é verdade. E a verdade que é que liberta, foi assim que Jesus falou.
E nós não podemos, neste particular, fazer um parênteses, achar que a nossa é a verdade absoluta. A nossa não é a verdade absoluta. A doutrina espírita, o espiritismo, traz a verdade. Mas não podemos dizer que a nossa é a verdade e tudo o resto é mentira, porque há formas culturalmente diferentes de divulgar a mesma mensagem. Jesus é o grande governador, Jesus é quem coordena toda a evolução na Terra. Nós não podemos dizer que Buda, Krishna, ou Maomé, ou tantos outros profetas que vieram nos seus povos, nas suas culturas, de fazer a divulgação da lei, estejam fora da verdade. Quer dizer, e isso é um ponto primordial. Não temos nada que combater a verdade dos outros, temos que defender a nossa própria verdade, divulgando-a de uma forma racional e lógica. E depois é necessário perceber a lei. A lei é para toda a gente. Nós tínhamos, curiosamente, há um livro publicado a propósito de vários companheiros nossos, espíritas, que desencarnaram e que se confrontaram com realidades um pouco diferentes. Dá a impressão que há pessoas que conhecem o espiritismo e tal, entram de seguir, ou pelo menos divulgar a doutrina, e não praticando aquilo que dizem que deve ser seguido, julgam que só o facto de se terem inscrito no espiritismo lhes dá o direito, depois no mundo espiritual, de ter um tratamento preferencial. Não há tratamento preferencial. A cada um é dado segundo as suas obras, seja espírita ou não seja espírita. Pode a pessoa até ser ignorante, pode a pessoa até ser materialista, mas até pôr em marcha a lei do amor e, naturalmente, que atingirá patamares de evolução muito maiores que sendo um espírita e, falando embora, não põe em marcha essa lei na sua vida e na vida para com os outros, a lei do amor. Então, há necessidade de conhecer a lei para que depois possa, de facto, colaborar na eliminação da ignorância. Eu gostaria de recordar o seguinte: essa questão da ignorância pode não ter só responsabilidades absolutas do próprio indivíduo que ignora as questões da lei. Porque durante séculos a lei foi sendo divulgada de uma determinada maneira, ao sabor de determinadas conveniências dos próprios dirigentes religiosos, e essa verdade nem sempre corresponde à verdade real. Mas o povo humilde, a maior parte, não é, que eram durante séculos, o analfabetismo foi muito intenso, mas as pessoas acreditavam na sua simplicidade que aquilo que os dirigentes religiosos se atribuíam até o direito de serem os descendentes, ou serem, digamos assim, os herdeiros de Deus, do próprio Deus, os representantes para a Terra, lhes incutiam, e naturalmente muitos foram induzidos a determinadas práticas por aquilo que lhes era transmitido e que aceitavam com humildade e com alguma simplicidade. Agora, há necessidade, por isso é que há necessidade de esclarecer a verdade. Não é mudar a verdade não se muda. Quando Jesus veio e começou a anunciar a sua boa nova, ele afirmou que não tinha vindo destruir a lei, mas esclarecê-la. E é isso que nós devemos saber fazer. Nós devemos conhecer a lei e depois esclarecê-la de uma forma isenta e independente. Seja para os espíritos ou não seja para os espíritas, a lei aplica-se a todos. E depois há uma questão que é muito importante nós esclarecermos. O espiritismo é a doutrina do amor. Trazemos de volta o cristianismo, não é? Se eu soubermos fazer, o cristianismo primitivo. E, portanto, nós, ao divulgar o cristianismo primitivo, devemos ter a noção de que devemos ir buscar as fontes e não fazer interpretações parcelares daquilo que nós entendemos que devem ser as fontes. E, portanto, é importante que nós tenhamos esta noção. Se alguém falou verdade, e falou claramente, e falou abertamente, foi Jesus. Todo o resto que nós possamos dizer, eu penso que Jesus pensava, eu acho que Jesus devia querer dizer isto. Nós não temos que achar nem deixar de achar. Temos que nos remeter pura e simplesmente ao ensinamento e depois procurar esclarecer em espírito e verdade. Aquilo que vem hoje do mundo espiritual, retomando, digamos assim, a tradição primitiva do cristianismo, é da falange do Espírito de Verdade, que não é outro, que não seja São Jesus. Então vamos continuar agora, tomando aquela ideia inicial que falamos da lâmpada e do alqueiro. Do alqueiro é uma palavra muito interessante e que às vezes as pessoas confundem o sob e o sobre. O sob e o sobre. Sob é por baixo e sobre é por cima. Sobre a mesa, sob a mesa por baixo. Então Jesus dizia assim: vós sois a luz do mundo. Que lá está a luz,
é algo que ilumina. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende, não se pode esconder uma cidade debaixo de um monte, nem se acende a candeia e se coloca sob o alqueiro, por baixo do alqueiro. O alqueiro era digamos assim, um móvel onde eram colocadas as lamparinas, as lâmpadas, que eram usadas na altura para, como se dizia, simplesmente para alumiar, ou como nós dizemos hoje, para iluminar. A iluminar tinha quase a mesma significação de dar luz, mas hoje o iluminar são as lâmpadas elétricas, e o alumiar era a lúmena era ou de azeite, não é? Uma almotolia do azeite, ou algo de cera, ou até um pavio, um simples pavio sobre digamos assim, uma taça com azeite, e que alumiava. Hoje são as grandes cidades iluminadas pelas grandes potências, digamos assim, luminosas. Então, não se deve colocar a candeia debaixo do tal alqueire, da tal mesinha, do tal, digamos assim, instrumento onde ficava a luz para alumiar a casa inteira. Naturalmente não havia, nas ruas não havia isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não devemos colocar dentro da casa a luz, como há essa ideia. Não. Quem quiser vir, as portas estão abertas. Quem quiser vir ouvir a palavra de Jesus, ouvir o Evangelho, aprender, que venha. E as portas estão abertas. Mas Jesus é muito claro a afirmar que deve colocar sob o velador, não debaixo do alqueire, não dentro de portas, sair portas fora para levar a luz, para levar o conhecimento, para levar o esclarecimento sobre a lei. E é esta ação que é muito ingente e muito necessária, porque hoje nós vemos que a maior parte dos trabalhadores espíritas trabalham na sua casa, espírita, é muito bem, mas depois que saem daquele seu dia de trabalho, esquecem, é uma tradição, um hábito que se criou à luz das religiões tradicionais. Nós cumpríamos os mandamentos, os preceitos, digamos assim, a missa do fim do mês, a comunhão pela Páscoa da Ressurreição, confissão uma vez por ano, aquelas ramo da vida religiosa, e depois ficávamos fechadinhos durante a semana, podíamos fazer tudo aquilo que quiséssemos a toda a gente, que nada nos beliscava. Não, Jesus falou que era para pormos em marcha esses conhecimentos e de anunciar a Boa Nova, e pregar e anunciar a Boa Nova a toda a criatura. Então, esta passagem da lâmpada e do alqueire do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é muito importante para nós podermos perceber que a nossa ação, estamos a dar um curso básico. O curso básico é dirigido para que nós tenhamos o conhecimento mínimo e saiamos a anunciar as grandes normas, as grandes leis que neles estão inscritas e que resultam, naturalmente, do Evangelho de Jesus. Consolador, lembrará o que vos tenho dito. Todo aquele que me confessar diante dos homens, vejam agora, a divulgação, a ação contínua, e de anunciar a Boa Nova, quando já há um mínimo de conhecimento, todo aquele que confessar diante dos homens, quer dizer, todo aquele que divulgar a minha mensagem, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Esta questão da negação é uma coisa muito interessante de compreender, porque o negar, às vezes, é omitir-nos da nossa obrigação. Há pessoas que dizem assim, eu não preciso falar, calo-me muito bem calado, vou ver se eu ponho os preceitos dentro de mim. Mas aquilo que Jesus anunciou e que esclareceu foi que nós devíamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem a nós. Portanto, se é verdade que nós gostaríamos de ser ajudados, gostaríamos de ser esclarecidos, gostaríamos de perceber melhor a mensagem, então temos que entender que, ao percebê-la, devemos levar a alguém que não a tem também essa própria mensagem, esse próprio conhecimento. Então, esta passagem do Evangelho também de Mateus também é muito importante. Agora, como é que eu posso ir levar vou dar um pequeno exemplo. Alguém chega ao pé de mim e diz assim, acha que eu vou melhorar? É muito frequente nos nossos atendimentos fraternos. Acha que eu vou melhorar? A resposta acho é uma resposta duvidosa, porque acho que ou posso achar que não. Acho que sim ou posso achar que não. Então, eu não posso responder a alguém que me pergunta, acha que eu vou melhorar? Talvez, pode ser, se calhar. Não são palavras que eu devo utilizar. Eu tenho que ser convicto na minha afirmação. Eu tenho a certeza que vai melhorar.
Embora, tenha que pôr uma vírgula. Porque não é, tenho a certeza que vai melhorar, ponto final. Tenho a certeza que vai melhorar, mas o quê? Mas a pessoa é que tem que ter essa certeza. Não sou eu. Eu posso ter a certeza que se for tudo cumprido, se for tudo orientado de acordo com aquilo que Jesus ensinou, com as normas da vida espiritual, a pessoa vai conseguir. Eu posso ter essa certeza, mas a pessoa precisa também ter a sua parte. Não adianta eu ter. Porque isso é a história da medicação da farmácia. Pega lá a aspirina que vai-lhe passar a dor de cabeça. Às vezes não passa. Às vezes também não passa. Porque às vezes a pessoa não toma na altura própria, ou a dose não é própria, ou não é conveniente, ou se calhar a dor não é de cabeça física, mas é se calhar uma problemática espiritual que está muito longe da medicina tradicional. Então eu para levar a mensagem, tenho que estar convicto da mensagem, tenho que estar convicto que isso é uma verdade. Se proceder, vai conseguir. Quando Jesus falava, por exemplo, a propósito da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez questão primeiro de perguntar aos apóstolos: que tendes aí? Que tendes aí? Eu não posso fazer nada se nós não tivermos nada, porque o nada é nada, não pode ser multiplicado, a não ser também para nada. Que tendes aí? Senhor, uma criança tem 3 peixes e 5 pães, trazemos cá. Só de facto nós tendo alguma coisa, alguma força de vontade, alguma determinação da mudança, nós podemos receber ajuda que nos possibilite mais força nessa mudança. Então é necessário que a gente tenha isso. Como é que eu posso convencer alguém que se mudar, se transformar a sua vida, se cumprir as orientações de Jesus, consegue, se eu não tiver essa certeza comigo próprio? Se eu não tiver certeza de uma coisa, eu não posso ficar naquele campo e dizer assim, não, eu já sou espírita, ou já estou matriculado no espiritismo, ou já tenho aqui um cartão de associado e, portanto, já tenho um passaporte para o céu. Isso é mentira, não é verdade. A nossa convicção mostra-se pelo nosso esforço em ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isto é, o esforço que fizemos na nossa transformação moral. Então é muito importante que aquele que vai anunciar a boa nova, aquele que vai transmitir o consolo, a esperança, o agente do Consolador, esteja convicto para poder criar no outro essa convicção. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e na dos santos anjos. É uma intervenção de Lucas. Faço aqui questão de recordar que Lucas não foi apóstolo. Lucas foi alguém que, a seguir, tomando os ensinamentos do Evangelho, naturalmente da voz do conhecimento de Mateus e de João, investigou e colocou no papel, aliás, foi o primeiro Evangelho a ser publicado, recordemos, e pôs no papel aquilo que ele considerava ser o mais importante da sua investigação. Então é esta convicção. Se eu tiver vergonha, eu não vou falar, podem falar de mim, não sei o quê, não vou dizer porque podem me criticar. Isso é uma coisa que não corresponde, de facto, a esta chamada de detenção. A nossa convicção não nos deve fazer temer o julgamento dos homens, porque aquilo que nós temos que temer é o julgamento de Deus, que não é mais do que a nossa própria consciência, a nossa própria consciência do bem. Então reparem que nesta questão das convicções, o divulgador da mensagem precisa de conhecer profundamente a doutrina. Nós, para falarmos de consolo, de esperança, de fé, do futuro das pessoas, para podermos intervir na modificação, na transformação social, nós temos que conhecer as coisas. Não podemos dizer, eu vou saber. Está bem, eu vou estudar e eu depois digo. Nós temos que ter o conhecimento para poder consolar. E há uma passagem do Evangelho que eu gostaria de recordar, que é aquela onde Jesus anota a nossa presença diante do juiz. Mas quem é que vai fazer o nosso julgamento nesta questão da divulgação? É aqueles destinatários a quem lança a mensagem, a cada um lança a mensagem. Nós falamos alguma coisa sobre o Evangelho e vamos ser julgados por aqueles que o vão ouvir. E vamos ser julgados como? Mas ele não faz, mas ele não é assim, mas ele não procede dessa maneira. É um julgamento. Então Jesus faz esta questão. Quando fores presente ao juiz, quer dizer, ao povo que vais julgar, àqueles a quem vais divulgar a mensagem, não te preocupes com o que vais dizer, porque o Senhor falará no teu pensamento, falará contigo e induzir-te-á, intuir-te-á aquilo que deves dizer. Vejam, quando a gente tem essa força interior de divulgar, de ajudar, de consolar, certamente que alguém em nome
do Senhor, alguém em nome dos planos superiores, de Jesus, no caso concreto, que é o caminho, a verdade e a vida, nos ajudará a falar, nos ajudará a consolar, nos ajudará a orientar as pessoas no bom sentido de aliviarem o seu sofrimento, a sua dor. Então é necessário que nós, para exercer esse consolo com convicção, estejamos preparados para contagiar, e só com essa convicção, só com essa força interior, nós conseguimos levar o outro a dizer, não há dúvida, se ele assim pensa e faz, ou procura fazer, então é porque é verdade. Aliás, é um dos aspectos muito importantes que nós temos em atenção quando, por exemplo, permitimos que as pessoas, em busca de consolo, em busca de alívio às suas dores, assistam ao trabalho mediúnico, exatamente para, face àquilo que se passa e que às vezes mexe com cada um em particular, que a pessoa ganhe essa convicção, tenha essa certeza de que aquilo que está a ouvir, muitas entidades se manifestam, até que são familiares encarnados, pessoas conhecidas, que isso mexa com a pessoa e faça com que ela faça o problema em pauta, faça aquele problema que está sendo contado, tome para si próprio o ensinamento e mude a sua vida, ou pelo menos tenha um bocadinho mais de força para transformar a sua vida. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção. É claro que há muita gente que pergunta assim, então, mas Jesus escusava de falar assim de uma maneira que nem todos entendiam, só alguns entendiam, podia falar claramente, podia falar abertamente. Mas ainda hoje nós falamos abertamente e muita gente não aceita, ainda hoje a gente fala claramente, muita gente não compreende. Ainda hoje a ciência fala com clareza que há reencarnação, fala com clareza, a ciência, vamos fazer uma retificação, um grande núcleo de cientistas o fala com o conhecimento científico de que há comunicação dos espíritos e a grande maioria procura fechar os olhos e os ouvidos e não ouvir, como é que, sendo Jesus o avatar que desceu à Terra para trazer, digamos assim, esclarecer a lei e não conseguiu esclarecer toda a gente, como é que nós temos essa pretensão de poder esclarecer toda a gente? Porque há pessoas, até por conveniência, que ouvem mais as coisas da Terra, ouvem as coisas da matéria, provavelmente as coisas do Espírito, embora as coisas do Espírito, é aquilo que o jugo a que Jesus se referia, e o fardo, não é? O fardo leve e o jugo suave, não precisam de dinheiro, não precisam de gastar dinheiro para se proceder a esta transformação. Porquê é que Jesus falava por parábolas? Podia falar abertamente? Exatamente porque a cultura do povo, a parte social, digamos assim, quem mandava na sociedade, quem mandava na parte física, na parte material, eram pessoas absolutamente distantes da realidade espiritual, pela sua prática, pela sua vida, e, portanto, eu não podia entrar em choque, porque poderia desencadear uma grande problemática, uma revolução social muito grave, e ele tinha vindo para espalhar a paz e não para agitar a guerra. Então era necessário que Jesus falasse, mas que aqueles que tinham ouvidos de ouvir, aliás, em várias passagens do Evangelho nós encontramos isso, pudessem compreender a mensagem que Jesus se referia. E depois é verdade que o povo naquela época, ainda muito recentemente, quer dizer, há 100 anos, mais de, 80% da população era analfabeta, não tinha grande cultura. Durante séculos foi proibido aos cristãos conhecer o Novo Testamento. Foi mesmo imposto grandes ameaças aos cristãos, com grandes penas, se tivessem a coragem de ler os textos bíblicos, os textos evangélicos. E nós vamos ver até a parte católica, até o século XX, a maior parte dos textos, a maior parte das celebrações era em latim, ninguém percebia nada de latim. Criou-se o hábito de rezar o terço na missa porque as pessoas estavam a ouvir rezar as orações em latim, não entendiam nada daquilo que era dito. Exatamente porque não era conveniente que as pessoas soubessem a verdade. Era conveniente que soubessem aquilo que os dirigentes religiosos queríamos que as pessoas soubessem, e não propriamente aquilo que Jesus havia pregado e anunciado e afirmado. E por isso é que era escondido dos simples, era escondida a verdade do Evangelho. Então, naquela época ainda era pior, mais antigamente ainda era pior. E então Jesus tinha que aproveitar a compreensão, a capacidade de compreensão e de conhecimento do povo por quem falava. E portanto, como era pouca a cultura, aplicava as parábolas. E como é que ele aplicava as parábolas? Se nós formos ver, a maior parte das parábolas tinham a ver com a vida. Por exemplo, parábola das noivas, das 10 noivas. Porquê é que Jesus falava a parábola das 10 noivas, quando o Senhor, o noivo, vinha buscar as noivas, etc.? Porque era um hábito, uma prática usual na época, a poligamia. Quer dizer
Cada homem podia ter várias mulheres. Hoje há, de facto, ainda estratos sociais e culturais que vivem assim. O homem pode ter várias mulheres, pode realmente assumir a responsabilidade pela alimentação, pela gestão de várias mulheres. Era a poligamia. Quando Jesus apresenta a parábola das 10 virgens, ou das 10 noivas, 5 que foram preparadas, 5 que se não preparavam, ele aplicava uma coisa que era normal, das mulheres que eram propriedade do seu senhor, e, portanto, a questão da poligamia. Quando Jesus falava na parábola do semeador, ele sabia, com certeza que toda a gente sabia, que a semente era lançada em determinado tipo de terra, e ele aproveitava esse conhecimento da vida diária, da vida normal dos povos, para depois fazer a extrapolação para aquilo que é de Deus, o que é de César, o que é de Deus, porque, de alguma forma, tem um ponto de contacto. E muitas outras parábolas a que Jesus se referia, a da cepa e da videira, digamos assim, o fazer a poda, cortar os braços os ramos que já não serviam. Ele aplica sempre aquilo que era mais normal naquela época, que era a agricultura. Na grande maioria das parábolas, ele fala de problemas da agricultura, porque era um povo agrícola, era um povo proletário. Então, havia necessidade de ele estabelecer esse paralelismo entre aquilo que eram as lições superiores da vida espiritual e aquilo que eram as lições da vida corrente, que eram as lições da vida que as pessoas viviam normalmente. Mas é evidente que quando nós falamos que Moisés veio fazer a primeira revelação, não é Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó é quase, digamos assim, a ancestralidade do judaísmo. E nós somos religiões judaico-cristãs. Portanto, temos essa sequência lógica. Podemos dizer que judaico-cristã, todas as religiões, na história das religiões, nascem de uma religião máter, de uma religião principal, que era a religião da Mesopotâmia. E, curiosamente, era aí a terra dos ancestrais dos judeus, a terra dos judeus, que é aquilo que é hoje a Mesopotâmia, o Iraque, aquilo que é aquela zona muito fértil de Entre Rios. Então, havia necessidade, como Moisés começa a despertar para a vida espiritual, vejam a passagem que há pouco dissemos, a passagem do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. Quando se dá esta viragem, naturalmente que há a passividade, a omissão. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam a ti. Jesus vem alterar isto, faz aos outros aquilo que gostarias que os outros te fizessem a ti. Portanto, havia necessidade agora de projetar a vida social, que com Moisés começa a ser regrada. É preciso que antes de comer se lavem as mãos. Era uma mistura em orientação espiritual, que é a orientação material, a orientação física. Era uma gestão administrativa, de higiene, etc., de saúde. Então era necessário depois fazer a separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, entre aquilo que é de César, material, e aquilo que é de Deus, espiritual. E, portanto, a extrapolação para a parte espiritual dá-se exatamente só para uns quantos, porque nem todos tinham ouvidos de ouvir, nem todos tinham forma de compreender a mensagem de Jesus levada, digamos assim, ao extremo. E então teria que ser feito um paralelismo entre aquilo que era a vida social e aquilo que deveria ser a vida espiritual. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? E ele respondendo-lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso concedido. Porque ao que tem se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu vos falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Aliás, até hoje, por mais que a gente explique, com uma forma racional e lógica, o que é que queria dizer Jesus com isto, as pessoas não entendem porque estão com a sua mente fixa naquelas ideias que ao longo de séculos foi conveniente que se passassem e que se fizessem progredir. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, vejam como esta coisa vem em sequência, Isaías é uns séculos antes de Jesus, e já daí se dizia esta profecia, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, porque há a questão dos ouvidos da carne e dos ouvidos do espírito. Ouvir a carne é uma coisa, depois entender à luz da vida espiritual é outra. Ouvireis, mas não entendereis. Vereis com os olhos e não enxergareis, porque o coração deste povo se fez pesado. Aliás,
Só a título de passagem, não é? Há muita coisa que a gente vê e entende de outra maneira. E por isso é que é o diz que diz, falar na vida alheia, e por isso é que Jesus afirmou a certa altura: se os teus olhos são objeto de escândalo, arranca-os, antes que entres na vida. A significação da reencarnação, da cegueira, provocada muitas vezes por ver e não entender o que se vê e passar-se de uma forma errada aquilo que se vê. Porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos. Esta tardos quer dizer lentos. É uma palavra muito interessante, mas que na nossa linguagem atual já não se usa muito tardo. Tardo é que chegam a perceber mais tarde, chegam a perceber depois. E eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu os sare. Então é esta significação muito importante, que é necessário perscrutar, que é necessário ir em busca. Porque é que Jesus falava? É preciso. Não foi a carne e o sangue quem te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. É preciso que o entendimento seja em termos espirituais e não propriamente em termos físicos. Quando perguntaram a Albert Einstein, um dos maiores cientistas do século XX, se ele acreditava em Deus, inicialmente ele sempre negou isso. Ele defendia que se eu ouvir, creio. Se eu não ouvir, não creio. Já no final da sua vida, nos anos 50, pouco tempo antes do desencarne, os jornalistas perguntaram: então, acredita na existência de Deus? Não. Eu não acredito na existência de Deus que os homens fizeram, mas eu acredito na existência de Deus que fez os homens. Penso só como às vezes a gente cria determinadas coisas que nos convêm. O Deus das barbas compridas, até à cintura, que é o velhinho muito respeitável, e que vai mais ou menos fazendo ou dizendo aquilo que nos convém. Mas eu acredito no Deus que fez os homens e que é absolutamente independente e é justo em toda a amplitude. Então, o Senhor diga, se acredita nesse Deus, quem é Deus para si? E Albert Einstein, olha, com 100 anos de atraso, olha o jornalista e diz assim: bom, não é quem é Deus, para mim, que é Deus, que coisa é Deus. 100 anos antes, os espíritos disseram a Kardec, na mesma pergunta, que não era quem personifica alguém, uma pessoa a mais, é que coisa é Deus. E Einstein dizia, ele que não era espírita, que é Deus? Para mim, Deus é um poder pensante. Inteligência suprema do universo, 100 anos antes, a Kardec. Causa primária de todas as coisas, ou primeira de todas as coisas, poder atuante, no entendimento de Albert Einstein. Portanto, há necessidade às vezes de entender as coisas. Ele absolutamente não era cristão, não era católico, era um agnóstico, era um materialista, não acreditava nada, e fez-se a pouco e pouco. No âmbito da sua investigação, ele fez-se mais cristão do que os verdadeiros cristãos. É uma passagem de Mateus, no capítulo 13, exatamente este, da profecia de Isaías. É claro que, quando Jesus falava complicado. Não, Jesus falava em coisas simples. Será que todos entendiam que o semeador saiu a semear? Lançou as sementes à beira da estrada, não sei quantos e tal. Seria que todos entenderiam isso? Não. Até os doutos da lei, as grandes inteligências, nem fazem a mínima ideia como é que se faz a sementeira. Mandam fazer a sementeira e podem apropriar-se dos seus lucros, mas não têm, sabem lá se é desta maneira, com a mão fechada, com a mão aberta, quantas sementes são ou quantas sementes deixam de ser. Então, mas as pessoas simples do campo, as pessoas sabiam, conheciam como é que as coisas funcionavam. E, portanto, ele falava linguagem simples e falava para um povo anónimo que trabalhava de sol a sol, trabalhava ali no duro o seu trabalho. É claro que depois falava para os apóstolos da mesma maneira. Não, Jesus até falava de uma forma curiosa, como eu disse há pouco, a propósito de não foi a carne e o sangue quem te revelaram, uma conversa que Jesus tem com os apóstolos e pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Aqui é um pormenor do Filho do Homem que é muito importante a gente reter. O Filho do Homem era ele. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro tomando a palavra, que foi realmente o mais responsável e aquele a quem Jesus terá nomeado como o chefe, digamos assim, o orientador dos outros todos, ele respondeu: uns dizem que és
Elias, Jeremias, Daniel, alguns profetas. Outros dizem que é João Batista. João Batista tinha sido degolado pouco tempo antes e, portanto, tinha já desencarnado. Podia ser um espírito comunicante. Alguns diziam que era João Batista falando por aquele homem que era Jesus. E tu, Pedro? Quem dizes tu que eu sou? Tu és o Messias. Bem-aventurado, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te o revelaram. É a inspiração do alto. A gente humilde compreende, faça as agruras da vida, faça a dificuldade da vida, faça o trabalho que desenvolvem. A gente humilde compreende. Compreende porque faz parte da sua própria vida, da sua simplicidade. Há muita gente que não é preciso estar a explicar doutoralmente que a mediunidade tem a ver com o pensamento, tem a ver com o poder mental, tem a ver com a melatonina, com a, não sei, a serotonina, com a grande opinião. Não precisa nada, não saber nada disso. Nem entendem, se calhar. Mas sabem que o contacto com o mundo espiritual é uma verdade. Até é alguma coisa íntima que realmente os preenche, os enche e os... Quando fores presente ao juiz, o Senhor falará por ti. E recebem essa inspiração, digamos assim, divina. Então há muita necessidade de perceber que realmente a divulgação do Evangelho é a parte mais importante do exercício consolador. Nós temos visto aqui, há uns anos atrás, por exemplo, falar de Espiritismo é falar do Livro dos Espíritos, falar de Espiritismo é falar do Livro dos Médiuns. Mas numa população como a nossa, que 90% são, digamos assim, católicos, 97% são cristãos, e falar para as pessoas do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, que à partida já são, digamos assim, já sentem alguma repulsa por muita da orientação errada que recebem dos dirigentes religiosos. Como é que a gente fala, por exemplo, do Livro dos Espíritos? Pergunta 700 e não sei quantos Livros dos Espíritos, pergunta 300 e tal do Livro dos Espíritos. As pessoas mudam de estação. Mas se nós falarmos do Evangelho na passagem X, Y e Z do Evangelho, as pessoas podem ir ao seu Evangelho e concluir se aquilo que se está a falar é verdade, se consta ou se não consta. E não é propriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu dou um caso muito interessante, muito curioso, passado pessoalmente comigo. Quando estamos a falar a propósito, digamos assim, da cura da sogra de Pedro, isto a propósito até do celibato dos sacerdotes, do não casar, da condição de eunucos e tal, e estávamos a falar com alguém que até digamos assim, trabalha nas celebrações eucarísticas e distribuindo a partícula. E quando nós falámos da cura da sogra de Pedro, ela respondeu imediatamente que isso era do nosso Evangelho, isso é do teu Evangelho, não é dos 4 Evangelhos. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo não fala na cura da sogra de Pedro, mas os 4 Evangelhos falam. E se Pedro viu que a sua sogra foi curada, então Pedro era casado. Embora haja a noção hoje, principalmente dos católicos, que realmente o casamento religioso é uma coisa proibida e que os apóstolos não eram casados porque assim já estava determinado anteriormente. Quando nós sabemos que o Concílio de Trento é que criou o casamento religioso. Não tem nada a ver. Portanto, Pedro era casado e muitos apóstolos eram. João não era, por exemplo, era um jovem, é uma criança de 13 anos, quando foi escolhida para apóstolo de Jesus. Mas é evidente que a maior parte seria casada e teria a sua família. Neste particular, é um dos grandes milagres, entre aspas, atribuídos a Jesus, é exatamente a cura da sogra de Pedro. Então, quando nós estamos a falar de anunciar a boa nova, de ir e pregar, de exercer o Consolador que Jesus prometeu enviaria, nós temos que ter como noção básica, primeiro, é o Evangelho de Jesus. O Consolador lembrará tudo quanto vos tenho dito e esclarecerá todas as coisas. Portanto, é fundamental pegarmos do Evangelho para podermos ser os agentes, ser os instrumentos fundamentais para o consolo, para a divulgação da esperança, para a mudança de mentalidade e, naturalmente, para levar as pessoas a mudarem, porque sem mudar... Não voltes a fazer, foi a grande orientação de Jesus. Para nós deixarmos de fazer os erros, de cometer os erros, temos que perceber racionalmente que isso importa para que nós possamos melhorar. E importa que nós façamos isso para podermos, digamos assim, atingir planos de felicidade que não é deste mundo, como Jesus tinha afirmado. Aos que temos a oportunidade de conhecer a mensagem do Consolador, cumpre-nos a nós, abraçar o compromisso de viver e espalhar a verdade, considerando que somos todos irmãos. É uma obrigação nossa. Aqueles que abraçamos a doutrina espírita, aqueles que abraçamos o cristianismo na sua pureza inicial, é nossa obrigação tomar em mãos esse conhecimento e divulgar, sem restrições.
Para que não possamos dizer amanhã, não, eu sei, mas não quero que todos saibam tanto como eu sei, porque isso não importa nada. A gente pode saber tudo, não puser em prática, nada vale. E, portanto, é importante perceber, aqueles que queremos abraçar o trabalho espiritual, o trabalho do Consolador, temos que conhecer. E conhecendo, temos que o divulgar, temos que o anunciar. A divulgação da Boa Nova, em seus ensinamentos profundos, foi feita junto daqueles que ele escolheu para espalharem por todo o povo. O que não invalida que Jesus estivesse misturado com o povo anónimo. Não é assim. E agora estamos aqui 12, e agora ir vocês que eu fico cá à espera dos resultados. Não. Embora ele tenha anunciado, tenha enviado os 72 da Galileia, os 500 da Galileia, os apóstolos numa fase inicial, ele também ia. Ele também ia. Nós temos os Atos dos Apóstolos, os trabalhos dos apóstolos, mas temos fundamentalmente o seu trabalho de campo, a sua ação missionária, porque ele veio com essa missão de fazer a revelação das revelações, e veio, então, trazer a mensagem e misturou-se com o povo, e impôs as mãos, e curou, e afastou os espíritos, depois de esclarecer o povo sobre a sua boa nova. Ora, então é necessário que nós possamos perceber esta tarefa, até para a tomar em mãos. Jesus, muitas vezes ouvimos dizer que é o modelo e guia da humanidade. Então, se ele saiu a anunciar por toda a parte a sua boa nova, se ele é um modelo e guia, porque é que nós não tomamos em mãos esse modelo e fazemos o mesmo e nos guiamos sempre das orientações que ele deixou? Só assim nós podemos dizer que é modelo e guia. Fora disso é outra falácia que nós aprendemos ao longo de séculos, que é falar em nome dele, sem sequer ter o cuidado de divulgar aquilo que ele disse em espírito e verdade. Ora, nesta perspectiva, nós vamos analisar para quem é destinado o ir e pregai. A quem é que é destinado o ir e pregai. É verdade que muita gente recusa liminarmente ouvir falar do cristianismo. Há porque estuda, há porque lê, há porque tem em casa os livros e vai estudar. Não precisa agora misturar-se com o povo para ouvir falar da Boa Nova de Jesus. Não precisa. Bem, mas vai às celebrações eucarísticas, vai, e ouve aquela coisa. E criou-se ao longo dos séculos posições de destaque, os senhores tinham cadeiras especiais, compravam cadeiras, punham nos espaços próprios para lhes servir, tinham lá inclusivamente o seu nome, o nome do proprietário da cadeira, ninguém se podia sentar naquela cadeira. Pois bem, mas Jesus falou com clareza que não tinha vindo para os sãos, mas para os doentes. Não tinha vindo para os ricos, mas para os pobres. Embora, de todo o texto que nós conhecemos da Boa Nova de Jesus, portanto, do Evangelho, haja exemplos flagrantes de ele ter almoçado ou comido com o cobrador de impostos, ou com o grande comerciante de Magdala, Simão, ou com outras pessoas de grande destaque social, ainda que haja na sua ação levado a grandes transformações nessas pessoas. Portanto, essa questão é com os enfermos, não é com os sãos. Há muitas práticas que nós conhecemos, religiosas ou espiritualistas, que, por exemplo, não concebem a comunicação dos espíritos sofredores. Bom, mas são os sofredores que precisam de socorro, que precisam de orientação. São esses espíritos que precisam de socorro e orientação. Mas lá no mundo espiritual, que lá que tratem disso, que os esclareçam. Mas se nós estamos na Terra, estamos a ver as vibrações da Terra e não ouvimos os espíritos, quando a gente desencarna, ou morre, como dizem vulgarmente, passa para o mundo espiritual, continuamos a não ouvir, porque estamos sempre na faixa vibratória da Terra. Ouvimos os da Terra, falamos e às vezes fazemos sentir aos da Terra, mas aos que estão por cima, a gente não ouve porque tem os ouvidos fechados. Há grande transformação. Então esta passagem de Mateus, no capítulo 9, em que Jesus fala que não são os sãos que têm necessidade de médico, mas são os enfermos, deve ter-nos, ou devemos ter isso em conta, para até que na nossa prática recordamos do cristianismo redivivo, trazido de novo à prática da vida moderna, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Aí agora não posso atingir este doutor, mas eu estou com dor de barriga, eu estou com dor nas pernas. Com certeza que tem que se mitigar a dor a quem está a sofrer. Ainda que possamos continuar também a falar com toda a gente.
Naturalmente, quando a gente vai com a nossa convicção falar com alguém que tem um nível cultural superior ou alguém que tem um nível cultural muito baixo, a forma de dizer a grande lição, o grande ensinamento, pode ser diferente para quem tem mais cultura daquele que tem menos cultura. Nós não podemos falar doutoralmente para alguém que é analfabeto, que não tem grande cultura. Jesus falava estas parábolas da vida normal, e como falamos para alguém que quer mais explicações racionais, mais técnicas, mais científicas, e então devemos estar preparados para atingir os dois planos da evolução cultural. O Espiritismo, como o cristianismo redivivo, e é esta noção que a gente tem que espalhar e tem que ter. Não é nada criado de novo, não é nada feito por homens, é trazido pelos Espíritos com base naquilo que Jesus viveu e que os cristãos viveram mais ou menos, porque as coisas foram alterando ao longo dos 3 primeiros séculos da nossa era, é exatamente aquilo que Jesus trouxe como ensinamento. Não é aquilo que eu quero significar como a minha forma de interpretar, que às vezes se chama o espiritismo à moda da casa. Quer dizer, agora sim, mas eu vou fazer assado porque acho que Jesus pensava que devia ser melhor assim. Não, nós vamos ter a noção que é o cristianismo, na sua pureza inicial, que foi trazido. E faço recordar o seguinte, muitas dessas normas, dessas orientações do cristianismo primitivo foram queimadas pelos próprios dirigentes religiosos que fomos. Não é os outros que foram, porque nós também fomos parte desse grupo. Então nós deturpamos, alteramos e eliminamos, pura e simplesmente, do conhecimento dos vindouros. Então, vem o espiritismo como cristianismo, vem junto dos doentes, espíritos encarnados ou desencarnados, que cumprem o seu resgate na Terra em decorrência de erros anteriores, para lhes levar de novo a palavra de Jesus, que consola, que esclarece e que faz encontrar a causa de todas as coisas. O Consolador lembrará a minha doutrina e esclarecerá todas as coisas. Naturalmente, que nós costumamos dizer, e é verdade, o Espiritismo é realmente a medicina das causas. E a medicina normal, conforme a gente a conhece, é a medicina dos efeitos. Normalmente as pessoas dói-lhe a barriga, tomam um medicamento para a barriga, dói-lhe as costas, tomam um medicamento para as costas, dói-lhe o joelho e por aí adiante. Quer dizer, são medicamentos, são paliativos para eliminar os efeitos, quando naturalmente deveria ir às causas. Pois o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, vai às causas e não aos efeitos, vai perguntar o porquê, ou vai esclarecer o das dores, o porquê do sofrimento, o porquê do mal-estar que muita gente sente e não sabe a causa e não sabe o porquê. Bom, então, mas isto é tudo muito engraçado, mas a dor está lá e o sofrimento está lá. Só vale a pena é perceber que há outra cambiante, há outra influência que não escapa às leis dos homens. Não, há leis de Deus, não é? Há leis dos homens. Há pouco tempo alguém perguntava, mas há pessoas que consideram que a lei dos homens é a lei moral. Bom, mas a lei do Espírito não manda que se mate. Não manda que se mate. Embora algumas confissões religiosas achem que as mortes provocadas por sua determinação são justas. As mortes provocadas pelos outros são injustas. Ou as guerras, não é? Jesus falava no sermão profético, chamado o Sermão da Montanha, falava que Mahatma Gandhi considerava o mais belo poema que a humanidade recebeu, o Sermão da Montanha, e ele não era cristão, era hindu, mas realmente Jesus, no Sermão Profético, no Sermão da Montanha, considera as bem-aventuranças, para aqueles que veem materialmente as questões, de uma forma absurda. Bem-aventurados os aflitos. Mas os aflitos são os desgraçados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas esses toda a gente pisa, toda a gente calca. Bem-aventurados os que choram. Não, bem-aventurados é os que riem. Mas Jesus falou desta forma para aquilo que é a vida espiritual, não é aquilo que é a vida material, aquilo que é a vida espiritual. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que possuirão a terra. Bom, os mansos e pacíficos toda a gente os ultrapassa e as terras nunca são a sua propriedade. Mas quem vai ficar na terra, no paraíso que se vai transformar no âmbito do mundo de regeneração, não serão senão esses, aqueles que, sofrendo as aflições, apagam as causas das aflições. Chorando, apagam as causas do sofrimento. E, portanto, é esse mundo das causas que nós temos que trazer à liça para podermos entender melhor aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados sereis, disse Jesus, quando os homens vos aborrecerem e perseguirem por minha causa, porque é vosso o galardão do céu.
Nós, às vezes, para não sermos perseguidos, para não sermos criticados, para não sermos não sei o quê, nem sequer falamos de Jesus. Há pronúncia que isso é uma coisa que vão nos chamar religiosos, e a religião é o ópio do povo, que se dizia aqui há uns 40 anos atrás. Pois bem, quantos dirigentes ocidentais falavam algumas vezes de Jesus? Até tinham vergonha. Alguns, os americanos, normalmente têm essa coisa. Falam de Deus, falam assim abertamente. É outro mundo, outra cultura. Mas quando Ismail Gorbachev veio ao Ocidente falar com o presidente americano, a primeira coisa que disse quando pisou o solo americano foi que Deus nos ajude na nossa reunião. Ele que, de um país materialista até aí, comunista até, que é mais que até materialista, é materialista ao quadrado, não tem qualquer problema falar de Deus. Nós vemos os nossos religiosos, essa é questão de fim de semana, são religiosos de fim de semana, ou melhor, os nossos governantes, são governantes religiosos de fim de semana, que vão lá também para descarregar, para ter a falta, não é? Vão à missa, vão não sei o quê, vão confessar, aparecem em público nas horas do telejornal, mas vão ter vergonha de falar de Jesus, de falar da vida espiritual. Ora, bem-aventurados sereis quando os homens se aborrecerem por causa do meu nome. É uma passagem de Lucas. E que nós devemos ter em mente para podermos realmente ser cristãos da nova era, isto é, ser espíritas confessos. Então, como é que a gente deve destrinçar dentro desta questão, por exemplo, onde é que está o reino dos céus? Como é que é o reino dos céus? Na nossa conduta, no nosso comportamento, a orientação das nossas ações, como é que nós devemos destrinçar? Porque anda aí uma grande confusão. Anda aí uns médios que fazem comércio todos os dias, de manhã até à noite, a todas as horas, de qualquer maneira. Então devemos pegar naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou, e ter a noção de que as coisas da matéria são as coisas da matéria, as coisas do Espírito são coisas do Espírito, as coisas de César são coisas de César, as coisas de Deus são coisas de Deus. E temos que destrinçar isso muito claramente. Não é possível nós, sem convicção, deixarmos arrastar para tentações, às vezes, tremendas, porque as pessoas, para atingir os seus objetivos, prometem tudo e mais alguma coisa. Eu recordo-me que já me aconteceu várias vezes, a pessoa às vezes num cumprimento, aqui há uns anos atrás, num cumprimento, meter uma nota no meio da mão, que às vezes até uma coisa fazia cócegas, às vezes fazem cócegas, são dores, e ao abrir a mão as notas caírem no chão, como quem diz, anda lá que eu é para te agradecer. Ou às vezes as pessoas diziam, olha, ajude-me porque eu estou com problemas, se me puder ajudar que eu depois pago bem. Há essa noção do pagamento, a noção do dinheiro que surge nestas questões, que não tem nada a ver em absoluto com o espiritismo, porque aquilo que é de graça recebido, de graça se deve dar. Então há a necessidade de ter isto, de destrinçar bem esta questão. Muita gente nos telefona a perguntar, olha, eu queria uma consulta, quanto é que tenho que pagar? É a ideia que graça por aí fora, até, vamos lamentar, muitas vezes sugerida por dirigentes religiosos, de que o espiritismo é uma coisa atrasada porque recebem, porque cobram. Quando vemos aí religiões, cobram tudo e mais alguma coisa, e nós não temos de preocupar com nada disso. É uma prática normativa da religião, cada um responderá por aquilo que faz. Depois também ter a noção de que, ao pensar no reino dos céus, que nós hoje, por exemplo, como é que se ganha o reino dos céus? Confessar-se uma vez cada ano, confessar tudo ali, deixar os pecados, carregar os pecados à porta de alguém que nos está a ouvir, etc. E toda a gente pensa que pronto, já é o suficiente, descarregou os pecados e já vai todo para o reino dos céus. Quando Jesus, afinal, falava a verdade e dizia, ninguém entra no reino dos céus sem pagar até o último cêntimo. Portanto, se ninguém entra nos céus sem pagar até o último cêntimo, e foi Jesus quem falou, podem vir toda a gente da Terra, até por mais superior que seja, infalível que se afirme, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou. Teremos que pagar todos, até ao último centimo, tudo aquilo que nós fizermos. E sem pagar, não se entrará no reino dos céus. E, portanto, esta é a grande realidade. Onde é que o reino dos céus é traçado? Na nossa consciência. Quer dizer, a nossa consciência é Deus. Só Deus em nós, na nossa consciência, nos leva a julgar os nossos maus atos. Não é Deus que nos leva a julgar os atos dos outros. Porque a orientação que Jesus deu foi, não julgues para não seres julgado. O reino dos céus, aliás, que é isto que nós estamos a ver na nossa orientação, como que consegue? Sejamos trabalhadores espíritos, não sejamos trabalhadores espíritos, não é obrigatório ser trabalhador espírita para se atingirem patamares de evolução superiores.
porque agora estamos assim, amanhã estaremos de outra forma, ontem estivemos de outra maneira. E, portanto, o reino dos céus constrói-se dentro de nós. Onde é que está Deus? Alguns materialistas perguntam, mas onde é que está Deus? Prova lá que Deus existe. Nós temos, às vezes, assim, um certo político em falar abertamente. Nós não temos que provar nada que Deus existe, não temos que provar nada disso, porque a esmagadora maioria acredita que Deus existe. Porque é que nós nos havemos de afirmar perante umas minorias ruidosas, embora que têm grande aceitação na comunicação social, afirmando ou provando que Deus existe? Não. Eles é que têm que provar que Deus não existe. Não somos nós que temos que provar que Deus existe. Porque a maioria esmagadora acredita que Deus existe. Então é um prurido que nós não devemos ter. E onde é que Deus existe? Então está bem, Deus existe. Onde é que está? Está dentro de cada um. Dentro de cada um é que está Deus. É cá dentro que está o bem. Coexiste com o mal. À medida que o bem for aumentando, naturalmente que o mal se vai diminuindo, se vai regredindo. E, portanto, é nessa dualidade, é nessa luta entre as coisas boas que temos e as coisas más que temos que se vai dar a nossa própria evolução. Então, o reino dos céus constrói-se, e com várias orientações. A caridade, a bondade, o amor fraterno. Aliás, a caridade que engloba tudo, não é? A caridade é o amor em movimento. E, portanto, o amor fraterno, o acolhimento, a amparo, a proteção dos desfavorecidos, o interesse, a análise daquilo que nos rodeia, a nossa intervenção no sentido de melhorar as dores alheias, de melhorar um pouco a vida na Terra, melhorar um pouco as condições de vida na Terra, isso é muito importante que nós entendamos. E nós não temos nada que procurar o reino dos céus no centro espírita, o reino dos céus na igreja X, Y ou Z. Não, nós temos que procurar o reino dos céus na nossa conduta, no nosso comportamento. A cada um será dado segundo as suas obras. E, portanto, o verdadeiro reino é um mundo de trabalho no amor, na dedicação, na entrega, na caridade. E fora da caridade não há salvação. Há pessoas que dizem, fora do Espiritismo não há salvação. Não, o Espiritismo não diz nada disso. Fora da Igreja não há salvação. Não, não é fora da Igreja não há salvação. Há tanta gente boa, há tanta gente extraordinariamente altruísta e boa, fora das igrejas, fora do Espiritismo. Mesmo entre aqueles que se declaram materialistas, há gente boa. E, portanto, nós não temos nada que olhar para os outros, para o argueiro, no olho dos outros, temos que olhar para a trave no nosso próprio olho. Então toda a mensagem de Jesus é um manancial de luz e de esperança, que jamais se deve colocar nas prateleiras das bibliotecas, mas deve ser levado ao conhecimento de todos, para que a implantação do reino do céu se comece a fazer na Terra e quanto antes. Chegamos a um patamar, digamos assim, de reflexão. Se recordam, na última lição de doutrina falamos de médiuns falantes. Preparamos então para falar dos médiuns escreventes, ou daquilo que se diz hoje dos médiuns de psicografia ou os psicógrafos. Façamos uma reflexão até a nossa própria aula, onde iremos adiantar-nos um pouco mais na parte científica. O Consolador lembrará a minha doutrina. Estamos lembrando para esclarecer a forma de nós podermos ser melhores intermediários entre Deus, entre o mundo espiritual e o mundo material. Até à próxima aula, se Deus quiser. Muito boa noite.